Hoje em dia, com GPT Imagens, com Cloud Code, com Gama, eu vejo essas ferramentas não, pô, eu vou substituir o designer, mas eu vou dar uma trembolona pro meu designer. Ou seja, ele vai ter uma capacidade de eficiência muito maior comparado a antigamente, quando eu não sentia IA ali para poder ele trabalhar em cima disso. O que eu olho hoje como métrica de sucesso é a métrica de estamos fazendo nossas entregas melhor, com mais velocidade e o mesmo número de pessoas. Tava até trazendo um caso de um coach na área de vendas, que ele subia em cima da mesa do escritório dele e ele falava assim, demiti todos os SDRs e agora é tudo IA. Suaco. E aí o que aconteceu? Eu falei, pô, bacana, deixa eu testar. Me cadastrei no funil dele. Primeira coisa que eu fiz, pô, recebi uma ligação, era um SDR humano. Aí depois me mandou mensagem no WhatsApp, SDR humano. Cadê o Cadê a IA nesse processo? Me perdi. Agência, você não precisa criar um SaaS agora para revender e escalar, até porque a construção de SaaS ela é muito mais complexa do que um modelo de negócio de serviço. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do P3Cast. Prazer, eu sou o Vinícius Pugliese, CEO da P3 Company e mentor do ecossistema da Apollo. E eu tô aqui junto com um grande amigo meu. Seja bem-vindo, Paulo Krenak. Obrigado, meu querido, prazer. Eu não vou trazer muita informação aqui agora, porque eu não sei exatamente quando o episódio vai no ar. Mas a galera vai descobrir ao decorrer do tempo. Seguinte, o episódio de hoje vai ser muito foda. O que eu recomendo? Separa papel e caneta na mão. Separa um Dorflex, porque o nível de conteúdo que a gente vai trazer nesse episódio tá absurdo. A gente vai falar sobre como integrar processo comercial junto com inteligência artificial, sobre como é que tá o mercado de agência digital hoje, principalmente com a aceleração do crescimento da IA, principalmente porque tudo tá evoluindo muito mais rápido. Antigamente, pô, levava um ano para ter uma grande novidade no mercado de inteligência artificial. Hoje em dia, toda semana tem alguma coisa nova. Então, o processo de crescimento e atualização tá literalmente muito rápido. E é um mercado muito bom porque, como tem muita demanda, parece que tem mais demanda do que oferta, então rola competição o tempo inteiro. E, pô, a competição o tempo inteiro entre empresas acaba beneficiando principalmente a gente ali que consome da IA. Mas, antes de começar, pô, já deixa a tua curtida aqui embaixo, comenta principalmente o que você achou do conteúdo de hoje durante o podcast e já se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Antes da gente começar, Paulo, olhando para essa câmera aqui, se apresenta pra galera. Boa, pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Krenak, hoje eu sou diretor de IA do grupo do famoso CAI, o Chief AI Officer. Hoje no grupo do a gente tem 11 agências, onde eu fico responsável por fazer a implementação de IA tanto nessas agências, que hoje tem tanto desde agências nichadas, agências especializadas em nicho de indústria, outras agências que são especializadas em alguns serviços como SEO, criação, influenciadores, e também eu trouxe para o grupo do, a partir da Pareto ali, que foi meu negócio anterior, uma empresa de implementação de IA em negócios. Então, já tem um pouco mais de 6 anos implementando IA e automação dentro de múltiplos negócios, e agora também tenho esse papel central de implementar IA em 11 agências do nosso grupo, e quem sabe mais, né? Aí ainda tem outras novidades que nem o Vini falou, a depender de quando esse episódio estiver no ar, já posso até chamar ele de sócio, quem sabe? Que isso, Brasil! Vambora! Mas vamos Seguinte, pra gente começar aqui, como eu acompanho muito o mercado de agência e te atualizo o tempo inteiro, e principalmente a diferença do que a gente faz hoje na Polo pra galera do mercado é que a gente é skin the game, então todo dia a gente tá na prática, e eu escalo a agência aqui nesse escovar o dente, é todo dia há mais de 6 anos, então tudo que a gente traz de conteúdo, de vivência é algo prático, não é teoria que nem muito coach da internet por aí. Mas o que acontece? Nesse mercado, principalmente hoje, você vê que tem muita agência que tenta vender serviço de IA. Só que, pô, você pega um chatbot da vida, você pega uma ferramenta que, em tese, automatizaria todo o processo, e essas agências tentam vender esse tipo de serviço para outros clientes, mesmo não dominando IA. Quando a gente fala de inteligência artificial hoje, no mercado de prestação de serviço, como é que você enxerga esse mercado? Perfeito. Tem muita agência quebrando minhas pernas aí, viu, porque eu vi, como eu já estava no mercado há um pouco mais de tempo, quando as agências começaram a implementar IA dentro dos negócios, elas fizeram muita besteira, que nem você falou, vou começar a implementar, mas no final comecei ali fazendo um agente de atendimento. A porta de entrada é o SDR de IA, né? O SDR de IA virou, meu Deus do céu, a maior oferta. Só que isso depois foi bom pra mim. Me quebrou minhas pernas porque começou a vir um monte de cliente. Não vou fazer com você porque eu achei uma agência aqui pra fazer por R$ 3.000, um SDR de IA tranquilo, e vocês estão me cobrando 15, 20, etc. Então vou fazer com eles. Aí depois esse mesmo cliente voltava,
deu ruim, o SDR tá sem, não tá falando o que a gente queria, a gente não tá conseguindo fazer a passagem de bastão para a pessoa, eu não tô conseguindo realmente fazer com que ele esteja passando todas as informações do meu produto, e esse é um ponto delicado, né? A gente tem isso como uma das ofertas hoje de que uma agência pode fornecer dentro do negócio dela, mas eu diria que não é o melhor cenário de implementação de IA dentro de uma agência. Então, a gente tem hoje agências não só, vou implementar agentes de SDR ou alguma outra ferramenta para o atendimento, para o comercial, ou então, vou criar um novo SaaS com algumas coisas que eu estou fazendo aqui. E meu ponto aqui, que eu estava até comentando contigo antes, é agência. Você não precisa criar um SaaS agora para revender e escalar, até porque a construção de SaaS ela é muito mais complexa do que um modelo de negócio de serviço, Que né? E você tem mexer no outras Lovable e oportunidades. no Cloud e falar que tem um site. Exato. Não esquece isso de começar a ofertar coisas que você criou no Lovable de primeira e ainda não botou para um desenvolvedor revisar. Dá para até para você fazer, ter algum ganho, ter algum benefício ali, mas isso definitivamente vai mais prejudicar do que te ajudar. Existe um grande mercado hoje nas agências que as pessoas não estão olhando. Aí eu vou pegar aqui dois outros players que são muito mais inteligentes que eu, que é a Sequoia Capital e a YC, a Y Combinator, né? A Sequoia Capital é um dos maiores fundos de investimento globais, investiu no Meta, investiu em várias Stripe, várias outras empresas, assim como o Y Combinator é o maior fundo de startups, né? E eles dois falam da oportunidade que você tem. A Sequoia fala que a próxima empresa trilionária é uma empresa de serviço e não uma empresa de SaaS. Então já começa por aí, né? Não sou só eu dizendo que não é para você sair criando SaaS. E a outra é o Y Combinator, ele fala sobre as agências AI natives, ou seja, as agências que são nativamente de IA. Eles, inclusive, estão procurando essas agências que são nativas em IA para poderem aportar. E aí o racional é muito simples. Em vez de eu sair enquanto agência criando SaaS ou virando uma empresa de tecnologia que não está no meu core, eu vou começar a criar sistemas internos que otimizam e muito a minha entrega, só que eu não vou repassar esse sistema para o cliente. Eu, na verdade, continuo cobrando ele por serviço, mas eu mudo o meu modelo de negócio para que, ao invés de que eu tenha alocação de time para ele, eu tenho um escopo 100% por entregáveis, e agora esses meus entregáveis, eles são otimizados porque eu vou ter um custo de IA e custo de agentes e não só custo de pessoas. E aí você realmente pode escalar um serviço usando inteligência artificial. Porque você sabe, mais do que várias outras pessoas ali, que, cara, a gente tem uma dificuldade de contratar no mercado se quiser escalar uma agência, a gente tem uma dificuldade de você manter Treinar. uma qualidade de entrega e treinar, Sim. e hoje as automações e agentes de IA, eles podem te trazer isso se bem implementados, né. Então, Bacana. essa é a minha tese hoje. Pra você ter ideia, hoje eu defendo muito a ideia do seguinte: o mercado de IA, ele chegou principalmente para gerar eficiência nas empresas. Eu vou te dar um exemplo Sim, prático. Hoje em dia, com GPT Imagens, com Cloud Code, com Gama, eu vejo essas ferramentas não, pô, eu vou substituir o designer, sim. mas eu vou dar uma trembolona para o meu designer. Ou seja, ele vai ter uma capacidade de eficiência muito maior comparado a antigamente, quando eu não sentia IA ali para poder ele Sim. trabalhar em cima disso. Então, pô, o que que você entende hoje do mercado de IA em relação principalmente àquela galera que quer te vender curso de IA e o cara fala que você tem que demitir teu time inteiro? Porra, Não, demite teu esquece não. designer, teu SDR, teu closer, demite tua equipe que Não. hoje a IA faz tudo no lugar do ser humano. Porque eu vejo como se fosse uma trembolona. Você aplica num cara que Isso. é bom e o cara gera mais eficiência ainda. Então, se o cara conseguia, com um X valor, entregar 30 projetos, o cara consegue entregar 40, 50, 60 projetos. Sim. O que eu olho hoje como métrica de sucesso é a métrica de estamos fazendo nossas entregas melhor, com mais velocidade e o mesmo número de pessoas. Então, por exemplo, eu tenho que entregar agora 10 vídeos, né? Que antes eu demorava 2 semanas para entregar esses 10 vídeos, vou botar aqui um número aleatório. Essas 2 semanas que eu levava para fazer 10 vídeos, eu tinha 3 pessoas envolvidas no processo. Então, o que é que eu vou olhar quando eu vou fazer a implementação de IA na agência? Ok, como é que, utilizando algumas automações, algumas ferramentas, e aí tem um passo inicial que é mapear todo esse processo para eu implementar a IA e a automação e a ferramenta correta na etapa correta do processo e fazer com que, uma vez que eu implemento isso na etapa correta, eu vou diminuir esse tempo de entrega de 14 dias para 7 dias e, ao invés de fazer isso com ou mantendo isso fazendo com 3 pessoas, na verdade, eu vou fazer, em vez de 10, eu vou fazer 20 vídeos. Então, em vez de eu ter 10 vídeos em 14 dias com 3 pessoas, eu tenho
20 vídeos em 7 dias com essas mesmas 3 pessoas. Então, isso faz com que você tenha ali uma escala mesmo de eu não preciso sair contratando mais gente, mas essas pessoas são essenciais porque tem etapas desse processo que elas devem continuar humanas. Sim. Então, se você faz uma implementação de um IA generativa, que é um IA que ela não dá a conformidade necessária para que ela funcione de maneira livre, você vai estar dando um tiro no pé. Então, se você está demitindo gente uma vez que você está implementando IA generativa que precisa de supervisão em várias etapas do processo, aí você só vai se frustrar e vai dizer, ah, esse negócio de IA não funciona e etc. Até no exemplo do SDR, né? Cara, você tem que incluir no seu SDR de atendimento etapas onde você inclui uma pessoa no meio da conversa quando ele não é capaz de responder. Simples. E outra, toda conversa do SDR, a de atendimento IA, ele deve ser supervisionado por uma pessoa, porque a qualquer momento, se você perceber que ele está respondendo a coisa errada, você vai poder entrar, você vai poder fazer uma outra sinalização. Então, tem isso e várias outras coisas, mas Estava até trazendo um caso de um coach na área de vendas, uhum. que ele subia em cima da mesa do escritório dele e ele falava assim: ó, demiti todos os meus SDRs e agora é Se tudo IA. lascou. E aí o que que aconteceu? Eu falei: "Pô, bacana, deixa eu testar pra ver como é que funciona essa parte de SDR de IA". Me Uhum. cadastrei no funil dele, primeira coisa que eu fiz, pô, recebi uma ligação, era um SDR humano. Aí depois me mandou mensagem no WhatsApp, SDR humano. Aí o cara manda um áudio, era SDR humano agendando a call. Aí eu Cadê o fiquei: IA? "Cadê a IA nesse processo?" Eu me perdi, não tô Cadê? entendendo a lógica. Mas Hum. enfim, geralmente quem bate muito, é muito agressivo na questão de: "Pô, demita teu time e vamos colocar tudo Aham. IA", é o cara que vai te vender um curso de IA. É. Inclusive ele estava vendendo uma ferramenta de IA que essa ferramenta fazia? Era discador automático. É. Só que, pô, quem me liga é o SDR humano, como é Vai discar, não, vai tocar lá no cara. aí não faz sentido, como é que você vai Sim. vender algo que você não aplica no teu próprio negócio? Você vai se preparar para uma reunião comercial. Você precisa ter as informações daquela empresa, as informações daquela pessoa. Hoje você pode configurar um agente que já no seu CRM vai te dar, no momento que a reunião for agendada, ele já busca automaticamente as informações da empresa, as informações do nicho, as informações do LinkedIn, do Instagram da pessoa, e você já chega na reunião muito mais preparado, até se você quiser personalizar esse agente para, ok, baseado no Instagram, no LinkedIn dessa pessoa, qual é o perfil DISC dela? Como é que eu consigo me conectar com ela de forma que o vendedor vai gerar mais conexão, uma conexão mais rápida com essa pessoa. Então isso é um caso simples. Aí daí, ok, gravei minha reunião, transcrevi minha call, eu já trago a transcrição da call, tanto para detalhar a informação do CRM, como eu posso usar essa transcrição para uma ferramenta interna de gerar proposta. Qual é o vendedor que gosta de ficar gastando mais de 1 hora criando uma proposta para um cliente? E aí você passa a ter uma forma de você otimizar o dia a dia do vendedor para que ele gere conexão mais rápida com o cliente e passe mais tempo em relacionamento e não só em tarefa operacional. Isso daí para mim, dentro dos exemplo, a Rede Bahia, eu estou fazendo isso. A gente está olhando para o ciclo comercial e criando nesses pedacinhos, várias soluções para que o time da Rede Bahia consiga performar melhor com IA, mas sem fazer um SDR, como por exemplo. Boa. Ou seja, você acaba aumentando a performance do próprio vendedor. O Uhum, que que a gente usa hoje de aplicabilidade dentro do comercial com IA? uhum, Quando o SDR agenda a reunião, já vai automaticamente para a agenda do closer, da agenda do closer já cai no CRM, do CRM eu consigo puxar as principais informações, consigo puxar o lead score dele, então a própria IA, com uhum. base nos pré-requisitos que a gente colocou, ela dá uma nota de 0 a 10 do quanto que o lead é qualificado, Sim, e ele fica notificando o próprio closer até o dia e o horário que chegar a reunião. sim, Isso daí ótimo. gera muito mais eficiência, a gente grava todas as reuniões, e aí 10 Uhum, reuniões gravadas transcreve, a gente sobe no IA, essa IA, com base no nosso playbook comercial, ela analisa a call de vendas do closer e uhum, passa para ele os pontos fortes que ele acertou, onde que ele errou no processo de condução da call de vendas que ele precisa ajustar, onde uhum. que ele errou no pitch de vendas, na negociação, ou se ele fechou o contrato, tipo assim, se tinha margem para ele melhorar a negociação ou não. Ótimo. Muito bom, muito bom. Isso com base em transcrição, então eu consigo Exato. gerar um aprendizado muito mais rápido do meu próprio closer. Exato, e a possibilidade de estar te trazendo uma maior taxa de conversão em vendas, um melhor ticket médio é muito maior do que simplesmente eu estou colocando ali a IA para fazer o primeiro atendimento. Claro que o caso de uso da IA fazer o primeiro atendimento é um caso que, se bem implementado, faz bastante sentido, né? Eu tive um agente que eu fiz ali de vendas com um time, que a gente conseguiu vender 70 mil só com um agente de É, o IA, primeiro atendimento um a gente faz WhatsApp. também. Então, tipo, o primeiro atendimento, a parte de vender algum produto que já tem checkout direto, porque é muito bom. Aí é uma coisa, é melhor hoje você fazer um agente que vende direto do que um agente que qualifica. As pessoas acham que a função do SDR
por ser uma função em tese mais simples, Sim. ela é mais fácil de colocar um IA no lugar. Quando na verdade a função de vender diretamente, se você tiver um produto que tem checkout direto, é mais fácil para IA. E com ticket menor. Por um ticket menor e por um motivo muito simples. Até para você ensinar a IA qual é o processo de decisão do que é o que é ou não qualificado, é muito mais difícil do que você só identificar para ela qual é o momento de compra do cara para ela enviar um link de venda. Então, é muito melhor você fazer esses agentes automatizados para vender direto. E tem um outro detalhe que, olhando para o que eu tinha comentado, assim, né, das agências elas melhorarem sua margem. O CRM que você está usando, você já testou criar o seu próprio CRM? Hoje ou não? Ainda não. A gente já começou, Já começou. já tá na transição, não Hum. tem pra onde correr. A gente já tá fazendo CRM próprio. Exato. Hoje o custo para você desenvolver novas soluções, ele é muito mais baixo do que você, muitas vezes, contratar essas Não, soluções. já tô fazendo a gente usava o Monday pra fazer gestão interna, pô, a gente já tá mudando pra um sistema só nosso. Exatamente, a gente está criando ali também, tenho feito isso na Du, né, a gente está criando o nosso Megazord de operação, então dentro desse Megazord de operação a gente já tem um sistema de gestão de tarefas, Sim. e eu estou criando sistemas por serviço. Então imagina que o grande ganho para as agências é, em vez de eu estar contratando softwares externos ou criando ofertas de IA, eu não preciso deixar de ser uma agência de marketing, mas agora eu sou uma agência de marketing que na hora que meu mídia ele for operacionalizar a parte de a gestão de tráfego do cliente, ele vai ter um sistema próprio interno nosso, que ele já vai ter ali todos os agentes, todas as automações que vai fazer ele rodar melhor as campanhas, pegar relatório, fazer tudo que ele precisa fazer, em vez dele estar indo para várias ferramentas diferentes, E em vez de adicionar ele tá novas features fica muito ou mais fácil. e fica muito mais fácil, porque está de acordo com o seu processo. Sim. Você começa a desenvolver o sistema de acordo com o seu processo, que é o melhor dos mundos. Você, quando vai implementar um sistema, não implementar o seu processo a partir do sistema, e sim você tem um processo e implementa o sistema a partir do processo, só que agora dá para você ultra personalizar. Então é melhor hoje gastar energia de vibe coding, economizando o custo de CRM, economizando o custo de ferramenta de gestão de tarefa, até do financeiro. Então, isso são coisas ali que melhoram tanto em custo da agência, que às vezes não é que vai zerar, mas digamos que em vez de você pagar uns R$ 2.000 por mês de CRM, você vai pagar 1.000 Sim. de ferramentas de IA que vão rodar ali, mas é seu. Ou seja, de 24 mil de custo anual, você vai ter 12, pela 12. metade, pô. E para algo que você vai usar 100%, porque a maioria vai ter um CRM ali robusto, mas que não vai usar nem 10, 15% do CRM E o que robusto. você acha hoje, por exemplo, dessa própria agência que criou o sistema interno pra ela, como é que ela comercializaria pra outras empresas e se isso faria sentido ou não? Eu hoje sou contra comercializar isso para outras empresas. Por quê? Porque eu já vivi o mundo de software. Eu sei que uma coisa, quando a gente tem um sistema interno, a gente está dentro de um ambiente controlado. Se der qualquer erro, o erro está caindo ainda na nossa conta, está dentro do que a gente tem controle. Mas e quando começa a dar erro e é com um cliente que está impactando a operação de um outro cliente, você não tem esse mesmo controle. E é muito mais complexo você criar as estruturas de quando você vai rodar um SaaS mesmo, tipo externo, para você criar estruturas de validação, subticket de suporte, de você, a partir do ticket de suporte, ter times que vão fazer melhorias ou identificação de erros ou identificação de melhoria de qualidade para fazer isso. Então, um software, quando eu estava na parede, estava com a Tez AI, cara, é um time de 70 pessoas só para cuidar de uma ferramenta. E era um time caro, porque é um time de desenvolvedor, Sim. sênior, não é um time de agentes de IA que vão ficar só monitorando ali seu SaaS, mas ele é um time mais caro, ele vai te exigir uma complexidade muito diferente, você vai acabar vendendo para outra persona. Uma coisa, por exemplo, onde é que eu aposto no SaaS? Só para dizer que não sou contra 100% de SaaS. Dois nichos, de maneira muito prática. Nichos onde tem uma barreira de entrada muito alta, então é um SaaS que você, de alguma forma, você tem acesso a algum dado do governo, por exemplo, que por conta de alguma concessão de governo você conseguiu ter acesso àquele dado e você cria um sistema que vai ajudar ou vai usar esse dado como um dado relevante ali para o sistema rodar. Isso é uma barreira de entrada alta. Ou você tem a concessão ou não tem. E aí, isso é um exemplo, mas pode ter vários outros exemplos de alta barreira de entrada. Por quê? Porque isso impede que qualquer negócio saia desenvolvendo seu sistema. Beleza. O outro é você ter um SaaS nichado para empresas ou pessoas, na verdade B2C, né? SaaS B2C, eles
tendem a ser uma aposta melhor do que SaaS B2B Um hoje. SaaS de criação de hábitos. Criação de hábitos, etc. Sim. SaaS B2C, ele costuma ser melhor, porque E a responsabilidade é menor. a responsabilidade é menor do que da empresa. E esses SaaS, que não só B2C, mas que eles são voltados para empresas que têm baixa maturidade digital, como, por exemplo, indústrias. Então, por quê? Porque dificilmente elas vão chegar no nível, a empresa, né, eu estou citando indústrias em geral, mas em geral é conhecido no mercado que algumas indústrias têm um nível de maturidade digital mais baixo. Eles vão ter mais trabalho para poder criar um sistema do que do que outra pessoa que sabe vibe coding, que sabe fazer algumas coisas que há, e eles estão dispostos a pagar isso para um sistema externo ainda, porque é muito mais caro para eles saírem desenvolvendo e mais caro no sentido de mais tempo para eles aprenderem a desenvolver, mesmo que seja com IA. Então, esses são os pontos que eu aposto em SaaS, mas em geral, eu hoje, de fato, não estou falando isso novamente, isso é skin the game. Já tive a oportunidade de várias empresas falarem para a gente: por que é que você não sai vendendo o sistema que vocês estão criando dentro da Du? Não, porque isso inclusive vai ser um diferencial competitivo na hora que a gente vender o grupo. Para mim, isso vai entrar como um ativo de negócio, isso vai entrar como uma propriedade intelectual nossa, isso E a faz com que a geração gente de tenha equity, margem. pô. E a geração de equity. Por que que eu vou vender o que é uma das coisas mais valiosas para rodar minha operação hoje? Não vou, né? Esse é um ponto. Então, se você é uma agência que tá aí, novamente, esquece essa zorra de fazer SaaS e etc. A menos que você tenha time de desenvolvimento, que você esteja disposto a ter uma área só disso e tem alta barreira de entrada, ou seja, para um nicho que tem menos maturidade digital. SaaS B2C, se a gente fosse pegar 3 exemplos hoje que você vê, pô, faz sentido o dono de agência comercializar, porque é fácil dele produzir, tem que ficar ligado. E aí outro ponto também pra gente puxar, Uhum. que é a questão da segurança digital, esqueci até o termo que a galera Segurança de usa. dados, security, É, cyber segurança, security. cyber security, porque hoje em dia você faz sistema, você vai comercializar, tem que ter segurança, porque qualquer hackerzinho meia boca aí vai saber hackear teu sistema. Exatamente. E aí entra a LGPD também, mas se a gente fosse listar 3 para B2C, que você vê, pô, tem demanda e dá para escalar. Eu miraria muito, olhando do contexto de agência, ok, esse SaaS B2C, ele poderia ser com ativos de conhecimento que essa agência já tem. Então, se você é uma agência que é especializada em social, você pode criar o seu SaaS B2C muito simples, de maneira muito simples, de ajudar as pessoas que não são empresários, etc., a fazer melhorias no seu Instagram. Você acha que E roteiro de criação de conteúdo? roteiro de criação de conteúdo, coisas nessa linha. Até ferramentas que facilitem. Tem uma coisa que eu aposto muito, que são sistemas que a interface principal é baseada no WhatsApp. Sim. Então, a interface, hoje a gente tem, quando eu olho para esse público que tem baixo nível de digitalização e um público B2C, tem um dado interessante que no Brasil, você sabe que o head global do WhatsApp fica aqui no Brasil, né? Que a Sim. gente é um dos Eu conheci países. ele no jantar que teve da Como. Massa, massa. A gente tem aqui o head global do WhatsApp no Brasil, porque o Brasil é um dos países que mais usa o WhatsApp e, curiosamente, a gente tem um fenômeno que não necessariamente é igual para todos os outros países, que as nossas telecoms, elas deixam nos seus pacotes de internet o WhatsApp ilimitado gratuito. Sim. Mas o que é que isso implica? Tem muita gente no B2C que não vai ter acesso a dados móveis para rodar um app ou para rodar um site. Então, quando você faz uma interface no WhatsApp, você facilita, porque dentro do contexto do Brasil, as pessoas vão ter sempre o WhatsApp disponível, e geralmente você deve estar falando de pessoas que têm um menor nível de maturidade digital, que dificilmente vai estar entrando num computador ou baixando um aplicativo diferente. Então, ponto 1, né? Aplicativos baseados no WhatsApp. 2, que ajudem, quando fala de agência, nessa parte de Produção de ativos, né? conteúdo. Ou seja, produção de conteúdo. Todo mundo, de alguma forma, quer melhorar seu É, Instagram, análise de perfil do análise Instagram de é perfil do foda. Instagram. Então, você fazer pequenas análises no perfil do Instagram, você ajudar a pessoa, não só, tipo, as agências, elas também vão olhar muito para essa parte de como você vai estruturar um negócio. Então, às vezes, tem uma empresa nos Estados Unidos que ficou muito boa em criar um app para que você transforme sua ideia em negócio em uma estrutura de negócio. Então, para o B2C que ainda não é B2B e quer estruturar um negócio, você mata 2 coelhos com a cajadada só. Porque, você cria um sisteminha que ajuda ele a transformar a ideia dele em um modelo de negócio mais ou menos estruturado, e se ele vira B2B, ele vira seu cliente depois lá na agência. Então, isso é um outro tipo de SaaS que é do B2C que quer ser B2B, né. Então, seria Não, para você se ter ideia, pra gente embasar o que a gente tá falando aqui agora, aham. principalmente porque foi um ponto muito relevante que você tocou, Hum.
Tava vendo um vídeo do Wendel Carvalho. Ele falou: como é que a gente vai fazer? Aí eu vou lembrar a conta, porque ele falou que ele ia colocar 2.000 pessoas Uhum. em um size dele, B2C, tudo B2C, porque é topo de funil, é o Isso. maior público que tem. Aham. E ele ia cobrar um ticket, salvo engano, de R$ 100. Então ia ser, deixa eu ver aqui, R$ 100 por mês. Legal. Aí ia dar no ano 1.200, né? Uhum. 1.200 por 22.000 assinantes. Perdão, são 20.000 assinantes. 20.000 assinantes, 1.200 vai dar, pronto, 24 milhões. Só que ele quer criar 10 sites, cada um para uma área específica da Isso. vida, com essa meta de colocar 20.000 assinantes para pagar um plano anual de R$ 100 por mês. E eu vi, só para citar, exemplo, o último exemplo de SaaS seria de agências nichadas, que é exemplo, se eu sou uma agência nichada no setor jurídico, por que que eu não estou criando perdão. Porque se eu tô numa agência do setor jurídico, por que que eu não tô criando um SaaS que ajuda alguma etapa do advogado a realmente ele sair ali com um plano estruturado para alguma petição, outros, um pacote de agentes, outro dia eu vi, né, 57 agentes e skills por R$ 97 para o nicho de contábil e jurídico. E aí já tem vários agentes prontos que você está vendendo como pacote, não precisaria ser um SaaS, mas você está vendendo um ativo que, se você for uma agência jurídica, show, você vende o pacote ali para ele, depois se ele quiser te contratar como agência, você tá ali, é contratado como agência igual, mas não precisa ser um SaaS 100%, né? Pode ser um produtinho, que são os agentes que você ajuda a vida dele. Então, Sabe quanto que era? R$ 97. Ó, pra você ter ideia. Cheque no Brasil. O Brasil possui 1,5 milhões de advogados ativos na OAB. Você sabe que se a gente puxar 0,5% de 1,5 milhão, deixa eu ver quanto que vai dar. Só pra ter noção de mercado endereçável. Uhum. Quanto, Pedro? 75 mil. 75 mil advogados. Eu tô falando 0,5% de um mercado no Brasil. 75 mil. Isso daí eu tô falando porque a gente tem cliente do nicho jurídico, eu tenho cliente na Sim. Europa do nicho jurídico. O cara é Legal. advogado e tá fazendo a parte de advocacia lá fora. A um Perfeito. ticket de 97 dá uns 7 milhões por mês, pô. É isso. O mercado é gigante. É isso, e você não precisa criar um baita SaaS super complexo. E quando a oferta é muito boa, Isso. R$ 97 vira um no-brainer. Ou seja, a pessoa, R$ 97, olha o tanto de coisa que eu vou ter. A copy dela era muito boa, assim, era mais barato que um honorário. Muito bom. Com 1 hora de advocacia, você já paga ali o pacotinho. Inclusive, isso já me deu algumas ideias. Já me deu algumas ideias aqui. Tem que fazer. Assim, é legal olhar. Porque não pra esse exige produtinho muita cada vez. responsabilidade, pô. Sim, porque, inclusive, é uma oferta simples, né? Ok, tem os agentes ali que são mais simples, não precisam ser agentes super complexos, personalizáveis. Ele vende já o pacote para você implementar e uma aula para explicar como você implementa, como é que você faz. Não, tenho que anotar aqui pra não esquecer. E depois você pode fazer um upsell em cima disso, cross-sell em cima disso. Então, é muito melhor, né? Eu tenho atendido o pessoal do G4, por exemplo, Sim. e virei instrutor de IA lá no G4 também. E eles têm feito várias iniciativas, a gente tem feito algumas iniciativas ali também, de pegar alguns cursos por nicho ali, olhando para IA. Deve vir algumas soluções ali por nicho também, olhando para IA, então. Foda. Isso E é. outra coisa importante, a gente tá falando sobre LGPD. Eu vejo que, pô, muita agência tá querendo fazer sistema, só que o buraco é muito mais embaixo, não é só montar um dashboard, montar o sistema lá por IA e botar pra rodar. O Depois. que você acha em relação a nível de importância em relação a galera se atentar a isso e principalmente, pô, a galera saber que existe crime digital, Sim. se algum hacker chegar e pegar os dados de um cliente seu, isso vira... Você quebra a cláusula de confidencialidade, de proteção de dados, enfim, o que você alerta pra galera que tá inocente, acha que é só montar um sistema e vender e não entende esse nível de profundidade? Ponto 1, vou repetir aqui, não coloca um sistema no ar antes de realmente passar por uma batelada de teste, onde esses testes sejam feitos por desenvolvedores especializados em cibersegurança. Ponto. Por quê? O que é que acontece e vem acontecendo a rodo? Várias pessoas fazendo sisteminhas com IA e etc, onde hackers mais sêniores ali, eles entram e em 2 minutos conseguem acessar o banco de dados principal, a chave de API desse sistema, e pode vazar tudo. Pode vazar todos os seus clientes, pode vazar a API que ele pode usar até para fazer um projeto pessoal dele, você gastar o dinheiro de token, o dinheiro de IA que você gastaria. Então,
ponto um outro risco, né, se você não tem um time de tecnologia, se você não tem uma empresa para validar, você não vai subir sistema, não vai fazer sistema. E existem, obviamente, facilidades, tem algumas empresas de IA, como por exemplo a própria Anthropic, que ela lançou não, né, lançou num teste bem fechado ali para algumas empresas dos Estados Unidos, a IA, o agente Mythos. E o Mythos, ele acha vulnerabilidades em vários sistemas, inclusive o Mythos achou uma vulnerabilidade no Firefox, ele está sendo Doideira. treinado com o time do Firefox, achou uma vulnerabilidade de 14 anos atrás, que ninguém nunca tinha visto. Isso com IA, Então, né? usando a IA. A Firefox gasta $20.000 por vulnerabilidade encontrada, e usando o Mythos agora, ela achou mais de 1.100, 160 Doideira. vulnerabilidades, e inclusive vulnerabilidades que já estavam lá há 15 anos que ninguém viu, mesmo pagando $20.000 por quem achar vulnerabilidade. Então não Doideira. é uma coisa simples. E aí, a gente, obviamente, esse tipo de agente, esse tipo de IA, ele tá em teste fechado, porque imagina se você solta um desse num lugar onde tem várias pessoas criando sistemas aleatórios. Aí você usa a própria IA para achar vulnerabilidade e invade o sistema, entendeu? Então, os hackers que são mais sêniores, eles também estão usando IA que para melhorar a forma dele encontrar vulnerabilidade também. Tem forma de você fazer isso. O mercado é uma loucura. E ganhar $20.000. É, Foda. É bizarro. é bizarro. O que eu recomendo hoje, eu tenho parceiros, né, que são focados em segurança da informação, e aí eu uso esses parceiros para me ajudar a fazer as adequações de tudo que a gente constrói dentro do que a gente faz na parte de implementação de automação, IA e etc. Muito a gente faz dentro do servidor do próprio cliente, a gente não faz para ambiente aberto, passando por validações do time de TI do próprio cliente, estágios de homologação e etc, para não dar problema. Porque eu tenho alguns clientes bem relevantes ali que se der qualquer BO, a gente tá bem lascado. A LGPD é que sai caro. Bacana. Vamos lá, conteúdo Enfim. de ouro aqui agora. Paulo tá começando hoje a agência dele do zero. Uhum. Literalmente, pô, quebrei, me expulsaram do grupo, tô sem empresa, Caraca, tô abrindo uma empresa nova do zero e é uma agência. legal. E é uma agência voltada só para implementação de IA. O que Ah, que você faria para bater os 100 mil de faturamento mensal? Em quanto tempo? E eu quero entender também o uhum. seguinte: pô, 3 serviços que você começaria a vender, qual que seria o ticket médio? Qual estratégia você ia seguir para bater os Tá 100K? bom. Eu vou falar essa versão Sim, de como implementar IA, e aí eu vou dar um bônus da versão como ser agência mesmo. sim. Se eu tivesse uma agência para oferecer marketing, É, não para oferecer, eu vou falar os dois. Pro de IA, o que é que eu percebo dentro do mercado brasileiro? É um mercado que ainda está aprendendo sobre IA. Então, ponto um, oferta um, e você pode ver isso no Viver de IA e outras empresas estão focando bem na oferta. A própria Pareto agora está focada bem na parte de educação, é que eu atrelaria necessariamente primeira oferta de educação. Então, nessa oferta de educação, eu colocaria ofertas que vão empilhando ali, desde fazer uma sala de webinar paga, nem que seja um ingresso de R$ 50, mas com a meta desse ingresso de R$ 50, ela pagar o CAC desse cara, do cara que tá vindo, do que eu tô investindo em mídia, e botaria algumas pessoas nessa sala. Nessa sala, uma entrega de valor que vai passar realmente um conteúdo de valor para essa empresa. E nessa empresa, eu teria, e nesse pessoal que está lá dentro, eu também traria alguma oferta da gente evoluir como um serviço de implementação lá dentro. Não só esse tipo de serviço de educação, eu iria para uma oferta de educação de cursos in company, que é uma coisa que eu faço hoje também. Então, o curso in company você consegue ensinar só para o time daquela empresa, e geralmente com um curso mais adequado e personalizado para essa empresa, a mesma coisa. Eu implemento, aí eu tenho um ticket maior, só que é muito mais geral, personalizada. muito mais personalizado, tipo um curso só para o time, com as dores do time, e essas dores do time eu já levanto isso e uso como discovery para ofertar outro serviço de continuidade. Vou para curso in company, do curso in company eu vou para o serviço. Naturalmente, você vai ter dois tipos de serviço, que é o serviço de pegar o que você mapeou no curso e implementar para o cliente, uma vez que ele não vai muitas vezes conseguir ter ele não vai conseguir fazer tudo que você propôs ali dentro do Sim. curso. Esse é um curso mais caro, que você pode partir de R$ 5.000 para cima para vender esse curso em company, então você já começa a ter uma receita, né? E no serviço, eu já cobraria um ticket menor ali de 3 mil por mês, 4 mil por mês para começar, né, essa agência de IA, e colocaria contratos de no mínimo 6 meses. Então, nesse ponto ali, se a gente considerar que a gente vai ter
a gente vai ter ali uma primeira oferta. Vamos botar número nas ofertas, né? Sim. A gente vai ter uma primeira oferta de botar 50 pessoas dentro de um webinar. Esses 50 pessoas dentro do webinar, imagina que esse dinheiro nem entrou, ele só se pagou ali o valor que eu investi em tráfego, ficou no 0 a 0. De lá, eu tiro essas pessoas para uma oferta que seja de serviço, ou o serviço de implementar isso por eles, ou implementar isso para eles, de os R$ 3.000 por mês, vai, para fazer desses 50. Digamos que Sim. desses 50, 10% converteu, pra gente botar um número redondo, Sim. eles vão ficar com 15 mil por mês. A gente vai ter ali 15 mil por mês de FII Durante dessa 6 primeira meses. oferta, durante 6 meses. Isso daí você tá querendo 100 mil de MRR ou 100 mil de faturamento? Não, 100 mil de MRR Uhum. e qual que é o prazo que você fala? Pô, se botar X prazo, dá pra bater. Eu acredito que daria pra botar um prazo de até 4 meses, 4 assim. Até meses? uns 4 Tá, meses, botar beleza. um Você já tem trimestre. 15 mil de Já tenho MRR. 15 mil de MRR. Na oferta de implementação de educação em company, aí a gente pode botar um curso a 10 mil, que hoje eu até vendo um pouco mais caro, mas vou botar um curso a 10 mil, que fica no meio termo ali. A gente vende uns 10 cursos de 10 No mil, só mês? isso, não dentro de um mês. Ah, Bota dentro 10 cursos dos 4 dentro. meses? Dentro dos 4 meses, bota 3 por mês. Tá. Só pra gente fechar. Tipo, 3 por mês. A gente tá vendendo 30 mil de curso ali. Sim. 3 por mês, que é um dado factível. A gente vai vender 12 lá na frente, né? Em vez de 10. Então, 3 mil por mês. A gente vai botar em 4 meses ali, a gente vai fazer 12 mil de curso. Esses cursos, a gente. Ou 12 mil de curso, não, falei errado. 12 12 clientes, né? cursos. 12 cursos, 120 mil de implementação. E mirando que esses clientes necessariamente vão. 4 deles vão converter. Mais da metade deles vão converter em clientes de serviço. A gente tá falando de quê? Tá falando de Qual que foi o ticket do curso? 3 mil. O ticket é 10 e a 10. parte de 6 mil. Vamos fazer Então, pô, vai cálculo dar aqui. 30 mil de curso no Vai dar mês, 30 mil de mais curso no 15 mil de mês. MRR e 45. Cara, 45, mais o valor de que vem do serviço a partir do curso. Se a gente converte pelo menos mais serviço ali do curso, vamos fazer o cálculo aqui rapidinho. Já tá quase metade da meta. Já tá quase metade da meta. Digamos que a gente vai vender 8 serviços pós-curso, né? Então, Sim. 12 fecharam cursos, 8 seguiram com Não, fora serviço. que esses 15 mil de recorrência foi o primeiro mês de Foi o primeiro webinar que você mês, fez. exato. Aí poderia fazer um webinar por mês. Aí a gente Pra vai ter mais fechar. 45. Não, vai ter mais 30, Vai ter 30 mais mil. 15 mil de MRR vindo de webinar. Sim. E vai botar pelo menos 2 a cada 2 cursos desses que fecha. Eles vão ali fechar em 3 mil, vai ser mais 6 mil de MRR pós-curso, fora o Sim. valor do curso, né? Então, vamos lá. Em 21 vezes 4, a gente já tem quase os. Se em 4 meses a gente teria mais ou menos ali 84 mil de MRR. Sim. E se eu considerar o valor que eu consegui único de curso, eu poderia MRRizar esse valor para o ano e vou ficar num valor mais próximo, assim, de curso em si. Então, Só vendendo IA. só vendendo IA. Eu iria nesse cenário, E tá? você Essa acha é a que minha. nesse volume de entrega e venda, Uhum. precisaria de uma equipe inflada, muita gente, folha de Não, pagamento para esse alta? volume teria um squad de pelo menos no máximo umas 5 pessoas. Eu tô botando no máximo Qual que nesse seria a função de período. cada um? Tem que ter um atendimento Sim. fixo, tem que ter um full stack dev, que ele vai ser o pau pra toda a obra ali de várias funções de dev Vai ser o cara que vai desenvolvimento. blindar os BO. Vai ter o agent dev, que é o cara que só desenvolve IA, coisa de agente e etc. Vai ter que ter um CS, porque o atendimento não necessariamente vai ser a função de CS para identificar a oportunidade de upsell e etc. E colocaria uma pessoa para ser um designer, e um Sim. designer 360, porque aí vai ajudar Boa. toda a cadeia de criar tudo que tem de curso, tudo que tem de material, mais a parte de design das soluções, entendeu? Então, botaria esse squad, mais ou menos. Então, acho que vamos fechar aqui o playbook, né? Sim. Então, seriam 2 tipos de oferta só. Uma oferta de webinar, mais virando serviço, 50 pessoas no webinar, 5 virando serviço por mês. Botaria venderia 3 cursos em company por mês, com 2 desses cursos virando serviço. Nesse ticket de 3 mil, 5 mil reais, entre 3 a 5 mil reais, mas eu vou botar 3 que vai ficar um pouquinho menor. E aí a gente consegue em 4 meses chegar a 81 mil de MRR puro de serviço, e mais o dinheiro de curso, a gente vai ter mais uns 120 mil ali, que se botar em MRR depois, vai chegar perto dos 100. E com equipe enxuta. E com equipe enxuta, de Você acha até que 5 pessoas. daria mais ou menos quanto de margem aí?
Tá, pô, se eu for chutar alto Bota aqui. um cenário pessimista de margem, Tá, eu botaria. Com certeza daria uns no trinta e mínimo. cinco por cento de margem final, assim, de margem líquida Não, final, até assim. porque essa galera, esse squad aí, Vai ser geralmente, júnior. Não vai ser um squad tão sênior. geralmente consegue entregar o escopo. Consegue, consegue, consegue. E aí, mas ainda assim seria um time não tão sênior, porque hoje os valores estão mais altos Sim. para pegar um time que lida com esse tipo de demanda. Seria pleno, alguns plenos, alguns júniors para aprender, então Boa. seria nessa. Não vou dar muito detalhe não, porque também vai. Aí é auditoria, pô, Aí que já é isso? mentoria, aí é na mentoria. E só o último detalhe da agência de IA, ou da agência de marketing Sim. normal, eu pegaria um serviço, não vou falar todo o playbook, mas assim, eu pegaria um serviço, tipo assim, um serviço de SEO, serviço de mídia, criaria um sistema para entregar esse serviço, e antes de sair ofertando, eu já teria esse sistema todo pronto. Aí seria eu e mais uma pessoa que é especialista nesse serviço para entregar botar uma meta de uns 30 clientes, 25 clientes pelo menos, entregando num valor ali para fechar pelo menos 4 mil por mês cada um desses 25 clientes para fechar no MRR de 100 mil. É uma versão um pouco mais enxuta. Boa. Aí a margem é bem maior. O que você vê hoje do mercado de agência, principalmente com IA nos próximos, bota aí 3 anos, pelo menos. Você vê que o mercado tá caminhando pra onde? Ó, o mercado é muito legal, eu gosto quando eu falo assim, o mercado brasileiro e etc, é muito legal você observar o mercado dos Estados Unidos, que geralmente é um mercado que está 3 a 5 anos na frente. Sim. Então, que também é um mercado um pouco diferente no que diz respeito à agência, né? A gente tem mais agência que eles. Mas eu modelando o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, entendendo que daqui a 3 anos a gente vai estar num cenário próximo, a ideia é que as agências realmente migrem para um modelo por entrega. Então, em vez de cobrar por escopo de time, eu vou cobrar por entrega ou até resultado. Então, em vez de eu te vender o serviço de gestão de tráfego, eu vou vender o serviço de entrega do seu lead, Do lead e qualificado. entrega do lead qualificado. E aí eu monetizo os leads qualificados. Como eu faço isso? Usando um time de humanos e agentes que vão estar otimizando todo esse processo Sabe para quem gerar faz o isso lead. hoje é a V4, né? Com a Sim, sim. G4 Educação. Isso, isso. Eles têm meta de geração de lead qualificado e eles recebem por lead qualificado. E Isso, acho que isso. deve ter algum percentual por meta, bônus, etc. Exatamente, só que eles não fazem necessariamente usando agentes também. Sim. Então, e tem outros tipos de serviço que podem ir por esse mesmo caminho, não só lead qualificado, mas aumentar o seu tráfego no orgânico, aumentar o número de seguidores. Então, acho que a gente pode chegar nesse cenário de ofertar por resultado e também, não só isso, ter times e sistemas agênticos atendendo junto com as pessoas. E não só uma porrada de gente fazendo o mesmo serviço, mas sim 3 pessoas atendendo mais clientes, prestando esse serviço mais rápido, melhor, com maior qualidade. Então, esse, esse seria, acho que o que eu imagino para o futuro daqui a uns 3 aninhos. Bacana. E puxando o gancho que a gente tá falando muito sobre o comercial, Uhum. como é que você vê hoje, por exemplo, pô, quais são as IAs, o que não pode faltar no processo comercial de uma agência para ela gerar mais eficiência no time de vendas? Beleza? O que tem que ser obrigatório? Beleza. Seja por ferramenta, por IA ou até por processo. Dentro do processo comercial, ponto 1, você tem que ter algum algum IA que transcreve reunião. E tem? Tem. Entrega o É, ouro pra galera. Pode. eu Aham. uso muito, tem duas, né? Uma do próprio Google, que Do é o Meet? do Meet. Sim. Só que ao invés de eu processar a transcrição da reunião pelo Meet, eu jogo essa transcrição para alguma outra pasta e nessa pasta eu uso um IA para ela botar a transcrição do meu jeito. E aí eu subo essa Massa. transcrição do meu jeito seja numa ferramenta de gestão de tarefas ou dentro do CRM. Então, tem a do próprio Google, se você for o Google Workspace. E se não, o Granola. O nome da ferramenta é Granola. É de Importa comer? que a Granola não é de comer. O nome da ferramenta é Granola. Atualmente é tida como a melhor ferramenta de transcrever reuniões do mundo, assim. Mas Então, integra com qualquer ferramenta de entrega com gravação? qualquer ferramenta. Então, ponto 1 é ter uma ferramenta de transcrição de reunião. E aí, inclusive, reunião presencial. Aí o Granola vai ser muito bom para No isso. presencial? No presencial também você rodar Como é? Aí tem que instalar o Granola, colocar ali e bota no seu Mas tem celular e ele bota. um. Acho que é Tem um Cloud, o Cloud, né? Cloud também, mas ele é um gadget, né? Ele Sim. não é necessariamente um software. Aí não dá para você baixar o Granola, dá para você baixar. Massa. Então o Granola é uma de transcrição. Você ter ferramentas que fazem o scrapping, o enriquecimento de dados. Então, ferramentas como Apollo, que é curiosamente o nome, né? Ou Massa. Econodata, ou ferramentas como eh,
o próprio Clay, que não é muito conhecido aqui também, mas ela é muito boa para enriquecer dados de cliente. O próprio HubSpot, se você tiver o CRM da HubSpot, ele tem funções de enriquecimento de dados. Isso te ajuda a pegar dado de site, dado de cliente, ou dado de cliente que você já tem dentro de casa, e saber faturamento, saber o que é que ele faz, o que é botar uma ferramenta para ficar monitorando se há alguma mudança no mercado para que é legal para o cliente. Então, ferramenta de enriquecimento de informação e uma ferramenta que não existe uma ferramenta para fazer isso, inclusive até uma boa que eu poderia transformar em SaaS, é uma ferramenta de geração de proposta. Geração de proposta comercial. Não existe nenhuma ferramenta que olha só para isso, mas você pode construir essa ferramenta, muitas vezes usando um Lovable, ou usando o AI Studio do Google, ou usando ferramentas como o Cloud Code, por exemplo, que está estourado, para você criar sua própria ferramenta de geração de proposta. Então, essas seriam os três precisam ter, né? Foda. Transcrição, enriquecimento de dados e geração de proposta comercial. O resto, com isso daí tudo na mão, você consegue fazer. Então, essas são as três. Não, só pra você ter ideia, por exemplo, hoje a gente tem um agente IA da Apollo, que chama de IA Apolinho, E até Apollo. melhorar o nome, Aham. mas, por exemplo, a gente tem 4 agentes. Um agente é só de análise de call de vendas, então a Sim, gente treinou ele só pra analisar a transcrição da call de vendas com base no playbook comercial que a gente tem. legal. Um outro é só de criação de script. Então Uhum, pensa que você vai botar teu nicho, teu contexto, tua meta, você vai ótimo, colocar ali qual que é teu ICP, teu perfil de cliente ideal, e com base no playbook de pré-vendas que a gente tem de prospecção, ela vai montar todo o teu script. ótimo. Prospecção no Instagram, WhatsApp, ligação, cadência de follow-up, manual de quebra de objeções no meio da prospecção e por aí vai. Uhum, Um outro muito bom que a gente faz é justamente em relação a qualquer tipo de situação interna. uhum. Exemplo, a gente playbookou todo o nosso processo de treinamento de sucesso do cliente. Sim, E aí ela tem esse nível de conhecimento e qualquer situação que você trouxer para dentro da IA, ela vai te trazer uma solução de como converter aquela situação. Por ótimo. exemplo, ó, tem um cliente aqui que sumiu do grupo tem uma semana, tá inadimplente, aconteceu tal coisa. O que que você faria? Boa. E tem uma outra muito boa que é só de criação de estratégia para cliente. Isso Massa. daí acontece muito, principalmente no mercado de agência, tipo assim, pô, peguei um cliente de tal nicho, o que que você faria? Uhum, Aí essa IA é munida com informação de estratégia que a gente tem, processo interno. Você bota o nicho do teu cliente, contexto, Instagram, o site e tudo mais, ela monta literalmente uma estratégia de marketing para o cliente do zero. massa, massa, massa. E isso gera o quê? Performance e produtividade. Uhum, Então isso a gente consegue explorar muito bem dentro da Apollo. E outro ponto importante é o seguinte, uhum, principalmente em relação ao processo comercial. Uma coisa que foi 80-20 no nosso processo. uhum. Discador automático. Como é que funciona? E não é nem tanto IA, mas é automação. Automação. Pô, a gente perdia muito tempo com SDR, abrir a Pay4Com, botar o número, ligar um por um. A gente tá com o discador automático hoje que ele bota 10 números de uma vez só, grupo 10 números. Uhum, Liga pra todo mundo ao mesmo tempo. O primeiro que atender ótimo. segue e vai passando os outros em espera e vai seguindo. Muito bom. Pô, meu SDR faz hoje 200 ligações por dia. A gente fazia 100, 110. Muito bom, muito bom. Essa eu não conhecia, essa eu vou querer ver. A Não, essa gente ideia é muito boa. BR muito bom, Bots, muito foda. muito E bom. o legal é que ela tem parceria com a operadora e ela já consegue puxar os dados do lead, se o cara tem nome sujo ou não, Aí, ó, se ele tem limite no cartão. Ele consulta o CPF da pessoa e puxa dados de score, pra eu muito bom. saber se é um lead qualificado ou Que é não. o enriquecimento lá, muito bom, E isso já chega pro meu SDR com mais informação de como é que ele vai conduzir a reunião, a ligação com o lead, muito bom. pra converter. E por incrível que pareça, a ligação funciona até hoje. Tanto é que a Ligação, nossa taxa de atendimento hoje é 35%. muito A bom. cada 10 pessoas que a gente liga, 3 a 4 atendem. Não, inclusive é muito mais fácil inclusive me ligarem e eu atender alguma coisa do que necessariamente olhar mensagem no e-mail Não, até no sabe, WhatsApp no hoje em dia pra uma WhatsApp pessoa tá ver tá foda, não, até meu WhatsApp tá entendeu? mais Você difícil, né. manda mensagem hoje, a pessoa vai ver no final do dia sua mensagem foi lá Não, pra baixo. tá loucura. Aí você se esquece. Mas aí também eu tenho um monte de bloqueador. Eu tenho um agente que é do próprio celular, que ele atende a conversa por mim. Aí ele É. começa a falar pra Ah, pessoa. mas se a gente for puxar em porcentagem, você é minoria, pô. É, Não, eu boto aqui, eu fico vendo o que ele tá falando, aí aparece a transcrição do que a pessoa tá falando, aí eu vejo se eu entro ou não na conversa. É doideira. massa. Ó, Mas seguinte, muito foda. A gente vai entrar no momento agora bate-bola, você não pensa muito, tá bom, só vai respondendo. tá bom. Fechou? Ó, vamos lá, primeira pergunta. Se você fosse dar 3 conselhos hoje pra quem tá começando no mercado de IA, quais seriam os 3 conselhos que você daria? Lembre-se que sem dados a IA não é nada. Ou então, desde que você precisa ter de alguma forma dados estruturados para qualquer coisa que você quer fazer com IA.
e isso significa que se você vai fazer uso pessoal, você tem que organizar suas informações, você vai fazer a nível empresarial, tem que organizar essas informações, e tu pode usar IA para organizar essas suas informações. Então, sem estrutura documentada e etc, ela vai funcionar de maneira genérica. Então, tudo parte de você dar mais contexto e contexto estruturado para IA. 2, para quem está começando, eu sugiro estudar mais sobre arquitetura de agentes de IA do que necessariamente engenharia de prompt, que é o que a galera muito Sim. olha. Vocês olharem especialmente para como criar como criar uma estrutura com agentes, com skills, com MCPs, e se você não sabe do que é nada disso que eu estou falando, esse é o motivo que você deve estudar essa parte, né. E o 3, lembre-se que por mais que o mercado ele esteja altamente acelerado agora, e ainda o mercado valoriza quem faz realmente acontecer, porque muito do que está acontecendo, tipo, você está vendo um monte de influenciador, um monte de empresa que antes não falava nada de IA, agora fala de IA, agora fala alguns vendedores de curso, etcétera, Não, fazão estão falando falando mais de IA do que de bet, pô. estão falando mais de IA do que de bet. Esses, por mais que agora esteja, tá estourado, é um mercado hypado, o mercado que vai te contratar ainda valoriza as pessoas que trazem resultado real. Então, por isso, mesmo que às vezes demore para você estudar ou criar uma estrutura sólida de como você entregar, siga, porque é um mercado muito grande. Imagina que dá para você implementar IA em todos os negócios do Brasil. Então, temos mais de 20 milhões de CNPJs, e também negócios que são com IA, mas que são para o B2C. A gente tem muita gente, muitos nichos específicos para a gente atacar. Então, ainda é um mercado que tem um oceano azul enorme. Só que é um oceano azul enorme com um monte de névoa, de gente falando um monte de besteira. Tem também, toda hora aparece algum novo guru e etc. E eu brinco que eu tento ser o farol, né? Tento ser o farol que mostra, pô, aonde é que a pessoa realmente deveria estar indo. Porque hoje não é um problema você usar a IA ou não, é o que eu fazer com a IA. Se você é a pessoa que sabe guiar o seu cliente, ou a pessoa, o que é que você deve fazer de fato com a IA de forma que gere resultado, é isso que o mercado quer. Essa, o jogo rápido, o bate-bola, jogo rápido, faltou jogo rápido aqui, mas Não, tá era bom, tá essa a bom. mensagem. Pô, me conta aqui, qual foi a última coisa que você aprendeu? Eu aprendi olhando. Ah, o meu último aprendizado agora foi como fazer estruturas multiagênticas usando o anti-gravity. Aí, Doideira. que aí eu estava estudando para fazer um curso, e uma coisa que é interessante de você quando você vai pensar em estruturas de agentes, né, Sim. hoje você tem o agents.md, que é geralmente o arquivo que você bota o treinamento do seu agente. Você tem o skills.md, que é como você traz um procedimento operacional padrão para o seu agente executar. E tem esqueci o nome do outro arquivo, que é o script.py, que, por exemplo, você quer que toda vez ele te dê um PPT de maneira igual. Então, quando você entende essa camada de estrutura, né, onde eu vou botar cada informação, você sabe como fazer o seu agente realmente performar melhor. Então, no agente, ele vai, toda vez que você botar o treinamento do agente, você não vai botar estruturas do que ele deve fazer de maneira fixa, porque ele não vai fazer isso de maneira fixa. Você tem que botar a estrutura fixa no scripts.py, que seria o tipo de arquivo, né, que é um arquivo em Python. Eu vou falar técnico mesmo, que você que pediu, mas você que pediu o que é que eu aprendi. Sim. Mas eu não vou botar no treinamento, no prompt do agente, eu vou botar no script, porque ele é um script fixo, e aí ele vai sempre rodar da mesma forma. Se eu vou botar skill, se eu quero que o agente sempre siga as mesmas etapas para realizar uma ação, eu também não vou botar no treinamento do agente, eu vou botar isso na skill. Então eu brinco que o agente é como se fosse, você vai dizer que ele é o cozinheiro, então o cozinheiro você é um cozinheiro que faz comida e etc, pá. E o skill vai estar lá, esse aqui é a receita do bolo. Então Sim. o skill é a receita do bolo. E o script porra, é aqui que eu boto que para essa receita, eu preciso exatamente de 50 gramas desse ingrediente, outras gramas desse ingrediente, ela deve sair sempre igual. Mas, Então isso é uma forma de você usar agentes de maneira efetiva, né. A dica. mas, vamos lá. Complete a frase: "O mundo precisa de". O mundo precisa de mais conexão humana, menos Robô. conexão tecnologia. Eu acho que é o grande aprendizado aí com a AI, que a gente tem que sair da. A gente achava que o grande diferencial humano era pensar e estruturar algumas coisas, quando na verdade o grande diferencial nosso está em sentir, em ter emoção de fazer coisas que realmente só o humano é capaz de fazer. Mas
E por último, se você tivesse um superpoder, o que que você resolveria no mundo? Puta, eu eu resolveria cara, um grande superpoder, eu resolveria a taxa de egoísmo das pessoas. Então, eu acredito que se no mundo a gente tivesse pessoas, especialmente pessoas com poder, menos egoístas, eu acredito que o grande mal hoje da humanidade é o egoísmo, que é você não estar olhando pelo outro de fato. Então, se a gente tem muita gente olhando hoje só para o próprio umbigo, só para fazer, só para o seu, e não como é que eu ajudo o outro, como é que eu melhoro a vida do outro, eu iria de alguma forma mudar o nosso algoritmo humano e diminuir a taxa de egoísmo humana Massa. para uma taxa menor do que a taxa de generosidade. Que aí eu acho que só com isso aí já melhora boa parte. Muito bom. Essa essa é a Turma, Paulo Krenak, o conteúdo de hoje eu falei que ia ser um pouco mais denso, mas foi um conteúdo muito foda. Irmão, pra gente fechar aqui com chave de ouro, olha pra aquela câmera e fala onde é que a galera te acha. Vocês me acham no Instagram, no LinkedIn, em outras plataformas com @Paulo Krenak, Krenac, que não tem outro igual, só tem eu lá com esse nome, é Que isso aí. sobrenome difícil. É, Cara, significa pequeno cabeça da terra. massa Minha demais. cabeça é grande, mas Meu querido, valeu. muito obrigado por ter aceitado o Tamo junto. convite. Espero Valeu. que você tenha gostado. Chegou até o final, curte, comenta, já se inscreve se você ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo episódio. Tamo junto, vamos pra cima, que o topo é nosso. Valeu, valeu, velho.